Alô, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas. Você que gosta de novidades, você que gosta de saber de coisas, de bastidores, e principalmente se você, como eu, é fanático por trilhas sonoras, por músicas que fazem a nossa cabeça, como a abertura de um programa, às vezes a marca, o tema, enfim. Às vezes você está vendo uma novela e tem um personagem que, quando ele entra, toca determinada música. Aquilo mexe com você. Essas marcas são muito gostosas. E eu, que sou um sonoplasta frustrado, não me canso de dizer que eu vou eternamente gastar tempo, mas gastar no bom sentido. Despender meu tempo com a audição de trilhas sonoras, de temas e nas pesquisas de coisas que já aconteceram e que às vezes a gente não sabe. Hoje nós estamos abrindo oficialmente, esse é o primeiro episódio da segunda temporada da série Como Nasceu. E hoje nós vamos falar, como já foi anunciado, de algo que não é comum acontecer. Por quê? Porque muita coisa muda com o passar do tempo, com a troca de diretoria, enfim, muda, faz parte, né? Acaba um contrato e tal. E algo que permanece desde 1989, faz tempo, é o que nós vamos falar hoje. Nesta série Como Nasceu, segunda temporada, nós vamos falar da trilha de debates. Todo mundo sabe que neste período que nós estamos vivendo agora, período pré-eleitoral, começam as indagações, as pesquisas, quem você vai votar, quem você votaria, para quem você votaria no primeiro turno, no segundo turno, essas são as pesquisas. Mas também a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão é pioneira no sistema de debater ideias, o que é muito bom para a democracia, desde que as pessoas entendam que é para debater ideias e não para ficar um xingando o outro, um achincalhando o outro, mas são coisas que acontecem porque elas têm repercussão no dia seguinte ao debate. Então, o que nos interessa saber não é quem vai debater contra quem ou quem vai ganhar a eleição no momento atual. O que nos interessa hoje é contar como nasceu esta maravilhosa trilha, que é um hino. E eu descobri ao longo do tempo, a gente vai pesquisando, que tem muitos canais no YouTube em que são apresentadas algumas trilhas. Existe um grupo de pessoas que são fanáticas por descobrir. Isso aqui era a abertura de tal coisa, isso aqui foi um comercial de tal programa, etc, etc. E aí eu descobri que tem gente que se frustrou porque descobriu que essa trilha não foi composta, não foi criada especialmente para o debate, e tem gente que achou maravilhoso e falou, puxa vida, agora eu posso ter acesso a ela, vou ouvir na minha casa e tal, e não só no dia do debate. Vamos imediatamente para a história. Durante a minha narrativa, você vai ver alguns vídeos, poucos, e algumas fotos que vão ilustrar aquilo que eu estiver falando, quando a gente tiver a documentação. Então, vamos lá. Eu fui contratado para dirigir a Rádio Bandeirantes, AM e FM, em 1988, pelos senhores
Samir Hazuki e Salomão Esper, sendo o Salomão Esper meu chefe direto, porque ele cuidava da superintendência da parte artística, e o Dr. Samir Hazuki da parte comercial. Mas a gente, obviamente, tinha sempre reuniões com os dois, porque era necessário participar de tudo. Como eu tinha acabado de criar uma empresa, eu disse a eles que eu gostaria de que a empresa Publinter Comunicação fosse contratada. Até para não criar muita vinculação, porque eu ia fazer um trabalho freelancer. Esse trabalho se chamou Um Sábado Alegre, e durante alguns anos ficou no ar, trouxe um excelente resultado para a emissora nos finais de semana, e aí, em seguida, eu fui convidado, e aceitei, para dirigir a emissora. Ok. Levei para lá todo o meu arsenal, porque uma parte da Publinter era a assessoria, a consultoria, fazer rádio para terceiros. E outra parte chamava-se, como se chama até hoje, banco de som, que é um conglomerado de trilhas. Nós chegamos a representar mais de 50 criações, mais de 50 produtoras internacionais. Quando eu falo internacionais, são europeias, são americanas, que é a grande maioria, e também asiáticas. Então, nós tivemos a chance, e tivemos, em termos de europeias, tivemos do leste europeu, gente bastante criativa. A gente oferecia para as emissoras de rádio e de televisão o estilo ou o tipo de som, de sonoridade que aquela coleção oferecia, e aí a pessoa escolhia, essa aqui tem mais a cara do que eu vou fazer, ou essa aqui tem a cara da minha emissora, tem o jeitão dela, enfim. Ok. E eu levo o meu material, o meu arsenal, e atrás de mim ficava um armário, e eu tinha acesso imediato a todos os CDs, a todas as trilhas, etc, etc. Muitas delas ainda estão aqui ao meu lado. Eu sempre vivo no meio delas. Um dia, aí nós fizemos o lançamento de uma programação chamada RB 840, com a ideia de marcar o dial, né? Estamos falando da Rádio Bandeirantes ainda AM, não havia a transmissão por frequência modulada, e existia a Band FM, no 96,1, como até hoje. E no AM eu comecei a fazer algumas aberturas de programas e tal, só conservei os originais, que eram fortíssimos, né? O futebol, a Fórmula 1, Primeira Hora, Jornal Gente, eram vinhetas, inclusive, produzidas no estúdio Publisol, com cantores, com coro e tudo mais. Agora, o resto, o fundo musical, a passagem, outros programas precisavam de vinheta, inclusive os que eu estava criando e colocando no ar. Nesse meio tempo, eu recebo a visita de um grande amigo que era executivo de jornalismo da TV Bandeirantes, José Emílio Ambrosio. O José Emílio havia trabalhado comigo na TV Cultura lá nos tempos do TV2 Pop Show, 70 e alguma coisa, 72, 73. Nós já estamos falando de 88 para 89. Eis que o senhor José Emílio me diz o seguinte: você tem muita trilha, você tem várias coleções, você conseguiria arrumar uma trilha para a gente... Tem um projeto novo na televisão, ele não abriu muito o jogo, mas disse, olha, a gente vai ter um debate político, então a gente precisava de uma coisa forte, jornalisticamente falando. E eu fui lá para o meu cantinho ouvir várias trilhas que eu poderia sugerir a ele. E eu pensei o seguinte: se eu levar uma trilha que eu goste, ele pode dizer não e morreu aí. Então eu vou levar 3 trilhas. Essas 3 têm um fundamento, ou seja, orquestrais, com metais nobres, com instrumentos nobres, e
Não é uma coisa de tecladinho e tal, tal, tal. Então tá bom. Fui lá para o meu canto, como eu estava dizendo, selecionei algumas delas e uma me chamou a atenção. Eu falei, essa para mim não tem discussão, mas não sou eu. Né? O senhor Fernando Mitre, que até hoje é diretor nacional de jornalismo, era o que iria escolher juntamente com os seus assessores, inclusive o José Emílio Ambrosio. E aí eu dei 3 sugestões, uma delas foi aprovada, e eles me disseram, olha, nós vamos usar na rádio, na televisão, essa trilha aqui, ok? Então, evite usar em outras coisas. E o nome dessa trilha, e aí vem as outras histórias que vão se desenrolando ao longo dessa nossa conversa. Essas outras trilhas que eu separei eram boas, eram fortes, mas não eram tão importantes quanto aquela primeira. E a primeira se chamava Eyewitness News. Significa, em bom português, testemunha ocular da notícia. Então, quando a pessoa está no local de um acidente, de um crime, esse é o eyewitness. Né? É a testemunha, a pessoa que estava lá e viu. E não tem nada melhor do que esse nome para dizer aquilo que a gente quer fazer no programa. Ou seja, você pega uma trilha bem feita, bem composta, bem arranjada, e aí vem o grande segredo. Não é uma trilha simplesmente de tecladinhos, como se costumava dizer. No Brasil, a gente tem mania, às vezes, de diminuir as coisas, ou então de dar carimbos que não existem lá fora. Por exemplo, todo mundo fala, você deve ter ouvido falar, e se você é profissional, você já usou, a trilha branca. Tem trilha verde, tem trilha vermelha, tem trilha azul, trilha negra, tem? Eu nunca ouvi falar. Não, aqui a trilha branca é a trilha que não tem voz. A trilha não tem voz. Isso, em termos de sonoplastia, é indiscutível. Se você pega uma música que tenha texto, ou seja, palavras, tenha uma voz cantando, ela é uma música. Não é? Quando o locutor anunciava antigamente, música de fulano de tal, letra de fulano, ou seja, é uma poesia, é uma composição musical, e ela tem as duas coisas, a letra, que é cantada, e a música. Agora, quando ela não tem, ela é uma trilha. Se você diz trilha sonora do filme e tal, eu não posso usar uma música. Pode usar uma música. É uma música, porque tem voz e tem o instrumental, utilizada como trilha sonora do filme e tal. É só isso. Agora, por que trilha branca para separar da trilha que não é branca? Eu não sei. Mas também não vou discutir, porque começa e pega, e a coisa vai longe. Ok. Então, esta trilha que nós escolhemos, eu falo nós porque eu comecei escolhendo e depois eles também aprovaram, o pessoal do jornalismo da Band, essa trilha tem um autor. Aí a gente vai pesquisar quem é o autor. Tudo isso que eu contei fazia parte de uma coleção que no início tinha uma capa marrom de plástico. A minha coleção está bem bem escangalhada, porque ela já foi utilizada durante anos e anos. E, como vocês estão vendo, depois ela passou para uma nova logotipia, para uma nova configuração visual, mas tudo isso faz parte de uma outra grande história. Então vamos lá. Thomas Valentino, um americano de origem italiana, era produtor de jingles, de música para publicidade, e era também criador de aberturas de programas para a rádio e para a televisão nos Estados Unidos. Como todo criador, ele tinha lá no seu estoque, lá no seu arquivo, uma série de fitas. Naquele tempo se trabalhava com fita de rolo. Então eram aquelas fitinhas redondinhas que ficavam se acumulando. Por quê? Porque ele levou
para um cliente, ele levou para uma pessoa que solicitou numa emissora, ou seja lá o que for, e não foi aprovado. Troca a letra, muda aqui, coloca mais um instrumento. E aí você pega aquela que você já fez, deixa de lado e faz uma outra. Um belo dia, ele olhou para aquele arsenal de coisas e falou: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com tanta trilha não aproveitada? Eu acho que eu vou fazer um disco. E surgiu um LP com várias trilhas não utilizadas. E como eles, músicos, se conhecem, se entendem, quem usa estúdio, quem trabalha com estúdio, tem uma certa afinidade com o maestro, com o arranjador, com o instrumentista. Em geral, o maestro é músico também e toca piano, teclado, enfim, compõe. E aí, o seu Thomas Valentino, cujos dois filhos principais, o Thomas Joseph Valentino e o Francis Valentino, já estavam crescendo naquele ambiente, ele resolveu fazer, depois de criar tanta coisa para tantas emissoras e tantas músicas não aprovadas, porque isso é normal, ele resolveu fazer algo que ele chamou de Coleção Valentino. Então, depois ela passou a se chamar Valentino Music Library, porque Valentino é o nome de família, e essa que vocês viram no vídeo, marrom, foi a primeira configuração, como eu disse, depois veio a segunda já com CDs e tudo mais. A primeira do LP nós não temos em mãos, mas nós temos algumas fotos que também estamos mostrando. Ok. Quem foi escolhido para fazer algumas das trilhas dessa coleção, depois que foi utilizado naquele primeiro LP, o que já estava pronto? Vamos ter que dar sequência. Eu tenho o LP número 1, mas tem uma série de outras coisas que a gente precisa fazer. E aí vem a ideia de se criar um LP só para jornalismo, outro só para esportes, outro para meio ambiente, outro, enfim. Vai se criando uma série de coisas, um mais policial, um mais com ação, outro mais romântico. E aí você tem que criar, compor e realizar. Então, entre eles, amigos, o senhor Walter Murphy, se eu não me engano é Walter Anthony Murphy Jr., grande maestro, grande arranjador, ainda vivo, ele foi chamado para fazer alguns arranjos, algumas criações, etc, etc. E uma delas foi essa, Eyewitness News. Então, os louros da vitória. Agora, como criador, como compositor. O produtor foi o filho do seu Thomas Valentino, Thomas Joseph Valentino. Ele fez a produção, foi para o estúdio, gravou, escolheu os instrumentos juntamente com o maestro, e compositor no caso, e que também tocou piano, e aí fez aquela maravilha que vocês estão acostumados a ouvir. Agora, esse Sir Walter Murphy, quem é? Ele fez muita coisa, mas muita coisa mesmo. Você talvez não saiba, mas já ouviu, lá nos anos 80, um filme que a nossa querida, recentemente falecida, Olivia Newton-John, estrelou ao lado de John Travolta, chamado Grease. No Brasil, teve o nome de Nos Tempos da Brilhantina. Parte da trilha sonora foi de Walter Murphy e foi produzida por Thomas Joseph Valentino. Ela não está nas coleções de trilhas sonoras porque faz parte do filme. Ela foi feita para o filme. E deu a eles, juntamente como aos Bee Gees e outros que participam, o Grammy de melhor disco do ano em termos de trilha sonora. Agora,
Antes, lá nos 76, por aí, 75, 76, o nosso querido Walter Murphy criou um conjunto musical que ele chamou de banda The Big Apple Band. E ele se apresentava com músicos que são de orquestra, mas que não dá para você carregar tantos instrumentos toda vez. Então ele fez um conjunto menor, deu o nome de Big Apple Band e gravou a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele teve uma ideia, um insight, de colocar música clássica em ritmo discoteque, porque estava começando a pegar, e isso era um must, era uma coisa diferenciada e podia dar um bom resultado. E ele já ganhou prêmios aí. Depois disso, ele fez trilhas sonoras para algumas séries de televisão, que também foram premiadas. Nos Estados Unidos existem muitos órgãos que dão prêmios, muitas entidades, que tem o prêmio Emmy, tem o prêmio do Disco de Ouro, enfim, tem vários deles que dão, que escolhem os melhores em cada oportunidade, cada ano, e o Grammy é o mais conhecido. Então, o senhor Thomas Valentino, o senhor Walter Murphy e tantos outros, como já citei, Bee Gees e outros músicos que não aparecem, mas que estavam fazendo a trilha do filme, ganharam o Grammy por causa disso. Então, para que você possa saber, a Quinta de Beethoven, aquela música tradicional clássica, em ritmo discoteque, que foi gravada pela Big Apple Band, foi sugerida para, nos tempos da Brilhantina, para o filme Grease. O produtor aceitou esta gravação, inseriu-a no filme e também no LP com a trilha sonora do filme, e ela ganhou esse prêmio e outros prêmios que nós citamos. Eu, quando disse que ele fez abertura para séries de televisão, a Family Guy foi a mais famosa e ele ganhou prêmios com isso. Bom, o seu Walter Murphy foi chamado pelo Tom Valentino, Thomas Joseph Valentino, falou: olha, vamos continuar gravando e criando músicas, porque aí você tem a locação do estúdio, junta X músicos, aproveita e faz ali aquela sessão de gravação e vai unindo os fatos. E vai fazendo coisas diferentes, diferenciadas. Uma música tem um tom mais agressivo, outra mais leve, e assim vai. E aconteceu que o seu Thomas Valentino fez praticamente um CD, que poderia ter sido um LP, só com músicas de Walter Murphy. E uma delas é a que foi escolhida para a trilha dos debates. Então é importante que você saiba que as coisas passam, os tempos são outros, mas coisa boa fica. Eu vi muita gente comentando que ela é a marca dos debates, ela é a marca da política. Teve gente que disse que é o som da democracia brasileira. A gente, às vezes, pode até exagerar numa ou noutra frase, mas, de qualquer maneira, fica patente que essa música é a marca dos debates, é algo que a Bandeirantes usa desde aquela época, e não sei se pretende abrir mão, mas já foi feita a tentativa, por motivos que não vêm ao caso, de troca. Sempre tem alguém que diz, não, essa é a marca, porque essa é a cara do debate, certo? Então você ficou sabendo hoje, no Como Nasceu, o primeiro episódio da segunda temporada, como nasceu a trilha dos debates da Rede Bandeirantes. Eu esqueci de dizer, mas é bom que você, para acompanhar, tá aí, a Fifth of Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven, com Walter Murphy and the Big Apple Band, uma orquestra que ele montou, é uma banda que tem metais, que tem percussão, enfim, tem tudo. E produzido por Thomas Joseph Valentino, meu amigo pessoal. Eu consegui trazê-lo ao Brasil
para um congresso de rádio da ESP. A Publinter, que é a produtora de todo esse trabalho que você costuma ver no ar, ela fez exibição, ela teve exposição de produtos de trilhas sonoras em alguns dos congressos. E num deles nós convidamos o Valentino para vir. Ele ainda foi à Rádio Bandeirantes, ele deu uma entrevista, ele quis conhecer o seu João Saad e dizer que ele era muito fã da rádio por causa das trilhas que ela usava, o que muito me envaidece, enfim. Foi muito legal ser amigo, continuar com a família Valentino. Hoje nós não temos mais esse contato direto, até porque eles não estão mais na produção do mercado, mas a obra está aí. Então, é super interessante você conhecer, você saber como as coisas são feitas e como elas existem. Nos canais do YouTube do Luiz Fernando Malhoca, você vai conhecer outras histórias nesta sequência que nós citamos agora há pouco, que é a segunda temporada do Como Nasceu. E hoje nós estamos encerrando o primeiro episódio, a primeira abertura da série, que conta como surgiu, como nasceu a trilha de debates. Eu agradeço a você que ficou com a gente até agora e convido sempre que você possa ficar atento às nossas produções e possa acompanhar outras criações, outras sugestões e outras ideias que virão para que você saiba como nasceu. Até a próxima.